Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especialíssimo. Quarta-feira agora tem a final da Copa do Brasil e a gente vai dar uma olhada tanto na equipe do Corinthians quanto na equipe do Flamengo nesses próximos dois vídeos, hoje e amanhã. Hoje especificamente a gente vai dar uma olhada em dois grandes jogadores, um de cada equipe, no Arrascaeta e no Renato Augusto. Espero muito que vocês gostem. Antes de ir para a vinheta, like no vídeo, comentário aqui embaixo, sempre muito importante te ouvir. Deixou o like, comentário? Também compartilhe com o máximo de gente possível, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e volta com mais Flamengo e Corinthians. De volta, pessoal! De volta, a gente já vai direto para entender um pouco mais desses dois jogadores. Tem os melhores momentos, a gente vai assistir alguns melhores momentos dessa temporada dos dois jogadores e a gente vai trocar uma ideia, comentar um pouco mais sobre cada um deles, começando pelo dono da casa nessa quarta-feira, pelo Arrascaeta. De um contra um ali é muito boa, né? Ele consegue fazer essa situação de um contra um, ele consegue sair de uma zona de pressão do campo e nessa situação de contra um ir para as zonas mais livres, né, do campo, né? Então percebam como ele vai conseguir simplificar a jogada, né? Ele sofre a pressão e ele vai conseguir simplificar toda essa jogada, né? E é um golaço contra o próprio Corinthians, né? Já pela Libertadores. Então assim, ele é um grande jogador de fato, ele tem uma relação com a bola muito boa, né? Ele tem uma relação com a bola espetacular, é um cara que consegue tanto drible quanto passe, a finalização dele é muito boa, então ele consegue ter essa capacidade de domínio, de controle da bola, como é o caso aí, justamente muito elevada, né? Seja pela seleção ou seja pelo Flamengo, né? Então ele é um jogador diferenciado nesse sentido, é um jogador que, assistindo os jogos do Flamengo, esse sucesso do Flamengo ou o sucesso nos jogos, né, especificamente em cada jogo, passa muito por ele, né? Passa muito pelo dia do Arrascaeta também, né? Obviamente você tem o Pedro, você tem o Gabigol, mas é um cara que simplifica todas as jogadas. Ele consegue, em situação de pressão, conseguir simplificar as jogadas e conseguir colocar em uma situação melhor para os companheiros dele a sequência da jogada, né? Então ele vai fazendo passe, ele vai fazendo drible, ele vai fazendo uma ação e a ação subsequente acaba sendo mais fácil para o companheiro, porque ele tem um entendimento de jogo, como nesse caso aí, muito grande. E para além da relação com a bola, como o caso, por exemplo, de uma finalização como essa, ele se posiciona muito bem e ele é um cara que tem se acostumado a explorar muito bem o espaço. Então, assim, ele consegue não só realizar esse passe no sentido de explorar o espaço com a bola, né? Você ter a bola e explorar as opções dos companheiros no espaço, mas também de explorar essas opções, como o caso agora é explorar ali pelo espaço, né, através do passe, mas também ele consegue explorar muito bem pela movimentação dele. Então, por vezes, por exemplo, quando o Pedro faz a parede, ele consegue aparecer pisando na área várias vezes, tendo uma possibilidade de finalização. Ele é um jogador muito diferenciado nesse sentido também, né? E é óbvio, né? Ele, como a gente falou, ele facilita toda a jogada, então ele acaba facilitando essa comunicação na ação
dos jogadores do Flamengo, né? Ele acaba fazendo, Everton Ribeiro principalmente, acaba fazendo com que a equipe tenha uma dinâmica de interação, de troca de passe que seja muito interessante. Então, é um jogador que a gente pode ficar muito atento nessa final, que é um jogador diferenciado e um jogador de destaque dessa equipe do Flamengo, tá? É um primeiro cara aí que a gente pode dar uma olhada, né? Não só ele, mas ele também. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada também no Renato Augusto. Então a gente vai observar, né? Ver como ele joga nessas jogadas que vão aparecer agora pra gente. You need to listen, 'cause this ain't how I get down. Get down, get down, get down. You got me reaching in the distance for you now. You need to listen, 'cause this ain't how I get down. Get down, get down, get down. Hey, oh, listen what I say. Oh, I got your head. Oh, listen what I say. Oh, yeah. Oh, I got it bad for you, girl. I can brag for you, girl. You play hard to get, but I'm glad for you, girl. I ain't really wanna go wife these chicks, but you got something different and I like that shit. But really, what do I know? Really, girl, you fine, though. Take it to the crib and I can have you hitting high notes. Yeah, I'm smooth with it. Show me what's good, girl. You know what to tell me. Reaching in the distance for you now. Essa situação de pressão, por exemplo, agora. Ele está marcado, ele sofre uma pressão para ser um jogador ali, e a sequência já é para um jogador que está livre, consegue fazer a ação com mais tranquilidade. Tirando essas que ele vai tirar para fazer a organização, ele consegue fazer com que ele jogue mais tranquilo. Isso é realmente muito importante. Principalmente em situações ali, como a gente mostrou, que são situações de pressão, né? Você acaba tendo dois jogadores ali em cima, e aí a ação subsequente você já consegue, como vai ser o caso, por exemplo, agora, a ação subsequente você já consegue ter uma vantagem numérica, né? Então, o jogador que vai propiciar nas ações dele essa vantagem numérica, né? Ou pelo menos que não seja vantagem numérica em si, né? Aquela situação de que o Fluminense foi um 2 contra 2, mas uma vantagem posicional. Então o jogador do Fluminense está numa situação muito mais desconfortável para fazer a sequência da ação de defesa, que o jogador do Flamengo está numa situação confortável para fazer a situação de ataque. Então isso é bem importante observar. E aí, pessoal, para além do Arrascaeta, para além deste grande jogador uruguaio, temos um grande jogador brasileiro, né? Então a gente vai também observar o Renato Augusto, que se a gente falou do Arrascaeta agora há pouco, da capacidade que ele tem de facilitar jogadas, este cara que está na tela para vocês é outro cara também tão capaz quanto, tão bom quanto, justamente nessa questão de facilitar a sequência ofensiva dos seus companheiros. E joga pra caralho esse cara. Vale ressaltar algumas coisas. Os mesmos elogios feitos ao Arrascaeta, no sentido de relação com a bola ser muito bom, o Renato Augusto tem um passe fantástico, né? Seja esse passe um pouco mais longo, né? Médio longo, quanto o passe mais curto, ele tem um passe muito bom, ele tem uma finalização muito boa, né? Ele não vai ser um jogador de tanto drible, mas ele vai ser um jogador que vai conseguir proteger muito bem a bola numa situação de 1 contra 1. Nossa, ele vai conseguir proteger muito bem a bola numa situação de 1 contra 1.
E principalmente quando a gente começa a observar esse tipo de jogador, a gente entende a facilidade dele nas ações com bola. Então, assim, a relação com a bola dele é muito boa, seja na relação enquanto ele tem o domínio, né, o controle da bola, como no caso aí da finalização, seja também quando ele se posiciona já orientado para receber essa bola. Então ele sempre está atento para o jogo, ele sempre está enxergando o jogo que está acontecendo e enxergando, dando opção para a próxima ação, como foi o caso agora ali no Boca Juniors. Né? Então ele está bem orientado para a bola, ele recebe bem a bola e consegue fazer uma ação com bola, aí sim, muito produtiva para a equipe. Então ele é um jogador muito diferenciado nesse sentido, jogador que clareia muito jogadas. Vocês viram ali as inversões que ele fez ali de um corredor para o outro, ele vai clarear muito bem jogado. É um jogador de relação com bola muito boa, um jogador de exploração de espaço muito interessante, seja um jogador que possa vir mais próximo da própria área para iniciar a jogada, ou um jogador que apareça muitas vezes muito próximo da área adversária, um jogador de muita mobilidade e um jogador que vai, ao clarear, facilitar com que a equipe toda explore o espaço. Então vocês vão observar ao longo dos jogos, principalmente do Corinthians, até pela característica dos jogadores do Corinthians de ataque, né? Você tem ali tanto o Roger Guedes, o Yuri Alberto, você tem o próprio Adson, que jogou o primeiro jogo da final, né? Ou o Mosquito, né? Independente de quem joga ali, são jogadores mais rápidos. Então são todos jogadores que vão explorar muito bem essa opção de passe justamente. Então, o Renato Augusto fica um pouco mais atrás, mas ele consegue clarear toda a jogada, né? Ele consegue fazer com que a equipe toda vá chegando mais próximo do gol. Ele vai organizando, ele vai construindo toda essa jogada. E em dias que ele está inspirado, o jogo funciona muito bem, né? E tem sido a maioria dos dias. Ele joga demais, cara. De novo, a nível Brasil, sobra em relação aos demais e sobra com facilidade, tá? Ponto importante, a finalização dele, a média e longa distância, e também essa questão dos passes. Ele faz com que a equipe explore melhor o espaço do que quando ele não está presente, né? Ele faz com que essa equipe vá explorar melhor esse espaço e, principalmente, como ele tem essa questão de facilitar a jogada, ou seja, ele vai conseguir dar o passe ou dar a opção de passe e vai conseguir com que a equipe saia de uma zona de pressão, seja recebendo esse passe, como foi o caso aí, ou seja, realizando o passe, né? Ele está pressionado e ele vai para uma zona onde tenha menos pressão, né? Como foi o caso agora, 2 na pressão, o jogador chega a bater no lead. Ou agora, já 2 na marcação, o passe, uma situação de 1 contra 1 na ponta, né? Com vantagem posicional para o jogador do Corinthians. Então ele consegue facilitar demais essa jogada. E aí ele vai facilitar essa comunicação na ação. Esse tipo de jogador, como a gente está colocando a Arrascaeta e o próprio Renato Augusto, é extremamente importante para a equipe. Falta por vezes, falta nas equipes, né? Muitas vezes esse tipo de jogador. A gente às vezes acaba insistindo muito nos jogadores que são mais rápidos de ponta e de fato são importantes, ou no centroavante que vai converter gol, e de fato ele é muito importante. Mas principalmente para jogadores do meio campo, principalmente para jogadores que participam da construção nos setores, né, em quase todos os setores, como no caso aí do Renato Augusto, é muito importante essa capacidade de facilitar o jogo para o outro, né, não só de realizar os gols, dar as assistências que vão sair nas estatísticas, né, mas de facilitar o jogo para o companheiro de equipe. Facilitar o jogo para o companheiro de equipe faz com que a equipe toda progrida. E ela progredindo, a gente consegue enxergar melhor como essa equipe vai se desenhando em torno desse jogador e como ele consegue esse tipo de ação. E aí ele coloca o Yuri Alberto numa situação mais confortável. Então, assim, é muito importante ter esse jogador que vai clareando a jogada, porque ele vai fazer com que a equipe toda aumente o seu próprio potencial, se desenvolva em si, justamente porque ele vai ter a capacidade de colocar jogadores, os colegas, numa situação mais confortável, tá? E isso a gente consegue ver no Renato Augusto, no Arrascaeta, e também é um pouco do segredo dessas duas equipes de Corinthians e Flamengo, tá? Então são
São pontos importantes que a gente tem que observar, que eu acho que são importantes a gente trocar essa ideia agora, na véspera, né? Que provavelmente serão os dois principais jogadores aí dessa final. Obviamente pode ser o Pedro, se tem o Gabigol, se tem o Yuri Alberto, se tem o Roger Guedes, tem outros jogadores de frente que talvez farão os gols, mas esses jogadores passarão todas as jogadas e vale a pena você que vai assistir o jogo na quarta-feira ficar atento a esses jogadores. Combinado? Então, pessoal, por hoje foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse compilado de melhores momentos do Renato Augusto, do Arrascaeta, dessa análise. Vale muito a pena prestar atenção em cada um desses jogadores e nos detalhes, tá? Na forma como eles leem o jogo, na forma como eles interpretam o jogo, na forma como eles entendem a demanda do jogo e conseguem solucionar os problemas. São jogadores diferenciados e vale muito a pena prestar atenção neles nesse jogo de quarta-feira. Por vezes, pode ser que o Gabigol faça um gol, ou dois, ou Yuri Alberto, ou Roger Guedes, ou Pedro, ou Everton Cebolinha. Temos grandes jogadores aí nas equipes, mas vale a pena também prestar atenção também nessa construção da jogada e em quem facilita o jogo para todos. Beleza? Então, pessoal, até amanhã. Temos mais um vídeo sobre Copa do Brasil aqui. A gente vai dar uma olhada nas estatísticas, vai dar uma olhada nos melhores momentos do último jogo, para a gente trocar uma ideia. Combinado? Então, te vejo amanhã. Um grande abraço a todos e valeu!